Olá! Hoje eu vou falar sobre dois assuntos que eu jamais imaginei que estariam na mesma frase, que dirá no mesmo texto, no mesmo vídeo, mas conforme as perguntas foram acontecendo aqui na guia comunidade, naquela caixinha que eu coloquei de perguntas, eu vi que tem uma série de dúvidas e de confusão porque tem até uma certa possibilidade de, olhando muito de longe, muito de fora, de fazer essa confusão de autista com narcisista, né? Qual é a diferença? Então, juntei aqui nesse vídeo algumas perguntas, né? A gente vai começar falando sobre narcisismo, para entender um pouquinho narcisismo, depois eu vou tentar dar uma pincelada geral sobre autismo, porque tem algumas dúvidas, né? Desde pessoas falando, pô, agora ninguém é mais tímido, todo mundo é autista, antes meus amigos eram considerados tímidos, agora foram fazer diagnóstico e tem aqui agora o diagnóstico de autista, o que é isso? E também pessoas me perguntando como é que a gente faz para saber lidar com autistas, né? A família não me conta como é que eu tenho que lidar, tenho medo de falar besteira. E o que juntou esses dois assuntos foi uma pergunta, né? Gostaria de saber se um adulto autista pode ser narcisista. Então, como tem algumas características que podem ser interpretadas de forma parecida, mas que na verdade são bem diferentes, eu vou falar desses dois assuntos hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplo de temas com os quais você pode contar com o psicólogo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui, ou pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, online, presencial, esses detalhes todos. Então vamos lá, primeira pergunta de inscrito. A pessoa narcisista tem cura? Tem como ela se identificar como narcisista? Tem como ela saber e falar, sou narcisista? São perguntas bem interessantes, né? O narcisismo eu vejo como duas possibilidades. Tem o transtorno de personalidade narcisista, que a pessoa quer o transtorno dela, é o jeitão dela, nasceu com ela, é como ela é. Mas transtornos de personalidade não é tanto um carimbo na testa, a pessoa pode trabalhar em terapia, entender o que não está funcionando na vida dela, o que está prejudicando, modificar comportamentos, estruturas de pensamento e conseguir se adaptar e ter uma vida mais tranquila. E tem também aquela pessoa narcisista que é meio que uma consequência de situações de vida, de traumas, de coisas que aconteceram com elas, de desvalorizações que ela sofreu, principalmente na infância, e aí como uma forma de sobreviver, né, às vezes a bullying, às vezes a desmerecimentos sociais, a humilhações, a pessoa ela cria um outro personagem que é muito forte, muito bacana, muito narcisista, que é uma forma de se colocar e se proteger do que ela passou, só que acaba sendo uma coisa muito ruim para as outras pessoas que vão conviver com ela, que é como se ela estivesse devolvendo para as outras pessoas aquilo que alguém lá em algum momento fez na vida dela. Pessoas que não têm nada a ver com essa história. Então ela acaba repetindo e sendo igual, sendo tão cruel quanto foram com ela. Então tem essas duas, pelo meu ver, né, duas formas de entender e perceber uma pessoa narcisista. Então, as duas formas têm cura, só que as duas são um tantinho complicadas da pessoa bater a mão no peito e falar, sou narcisista. Porque falar eu sou narcisista, a pessoa tem que assumir que ela se coloca acima dos outros, que ela passa por cima dos outros, que ela não está nem aí, que ela até fica feliz, não é nem questão de não estar nem aí, ela fica feliz de ver alguém se dando mal por conta de alguma coisa que ela fez, porque ela se sente poderosa em fazer esse tipo de coisa. E esse poder que ela sente é uma forma de compensação de todo o mal-estar que ela sente com ela mesma, de toda a autoestima baixa que ela tem. Então, uma forma de compensar essa autoestima baixa é se sentir poderosa em cima das outras pessoas, fazendo coisas, desmerecendo as outras pessoas, enrolando, mentindo, traindo, que é uma forma dela falar, não sou aquela porcaria lá que me passa aqui no fundinho da cabeça, não, eu sou muito poderoso, olha como eu faço, o que eu faço com as pessoas. E às vezes acontece bastante do narcisista entrar em terapia para reclamar dos outros.
né? Porque tal pessoa faz isso comigo, tal pessoa faz aquilo comigo, tal pessoa... Conforme vai andando a terapia e com a ajuda do terapeuta, ele vai percebendo que ele faz a mesma coisa com as pessoas. Daí ele começa a botar a mãozinha na consciência e falar, poxa, será que eu sou assim também? Né? Acontece, pode acontecer, da pessoa fala, não, eu preciso ver isso, e por que eu sou assim, por que eu faço isso? Aí vai trabalhar essa autoestima super rebaixada que essa pessoa tem, para que não seja mais necessário essa forma de defesa tão cruel com as outras pessoas. Então, é possível, sim. Eu vejo que eu tenho uma resistência muito grande, né, da pessoa bater no peito e falar, sou narcisista. Às vezes acontece, já vi até algumas entrevistas com narcisistas que falam com orgulho que aquele narcisista, como eu disse, de transtorno de personalidade, que nasceu narcisista, não é vítima de traumas. Ele está muito bem se sentindo e falando e com o discurso de que eu sou melhor, mais inteligente, mais bacana, eu driblo as outras pessoas nem percebem, e é o tipo de pessoa que não vai, alguns não vão mudar, né? Mas a gente torce para que eles olhem por isso mesmo, para si mesmo, né? E aí a outra pergunta, toda mãe controladora é uma mãe narcisista? Não, né? Vamos tentar entender até o que é mãe controladora, porque quando o bebê nasce, a mãe é totalmente controladora. O bebê come se a mãe der comida, vai ficar limpo se a mãe trocar, vai dormir se a mãe colocar no colo e fizer ali uma nana para dormir. Então, tem algumas mães que pode ser que tenham uma certa dificuldade de ir dando a independência para o filho e percebendo, agora já consegue fazer isso, não precisa mais de mim. E algumas pessoas que também, por conta dessa autoestima baixa, meio que não aceita esse desvincular do filho, tem uma sensação tão boa de ter alguém ali que precisa de mim, que está vivendo por conta do que eu ofereço, e tem uma dificuldade de se desvincular e deixar o filho, e aí se mantém uma pessoa controladora por muito tempo. Se bem que essa característica de ser controlador também é uma característica do narcisismo, mas não é só isso, né? Uma mãe narcisista, ela não é só controladora, ela tem esse prazer, né, de desmerecer o filho, de colocar lá para baixo, de falar absurdos na orelha dele, de se achar sempre com razão. Então, é uma característica, mas não é isso que define, né? Pode ser que essa mãe controladora seja só uma pessoa insegura e que tá com muita dificuldade. E aí vai do filho, conforme vai crescendo, né? Já tá lá com seu cérebro formado com 20 e tantos anos, já tem toda a capacidade de ir se colocando diante da mãe e separando, mostrando para ela que ele não vai deixar de amar ela quando ele for independente e tomar conta da própria vida. Enfim, é uma relação que muitas vezes precisa ser trabalhada assim, e muitas vezes é possível ir contornando e ver qual é a fragilidade dessa mãe, o que faz ela se sentir necessidade de se manter controladora. Será que é só um gosto cruel de você só vai fazer o que eu mando porque... às vezes sim, mães são seres humanos, a pessoa não se torna santa, pura, maravilhosa na hora que se torna mãe. Aquilo que ela tinha lá de questões pessoais, de personalidade, de características próprias, não muda na hora que se torna mãe. Então pode ser que tenha uma pessoa que goste tanto do poder, que goste tanto de fazer um mundo andar no ritmo dela, que vai estar fazendo isso com os filhos. Aí tem uma dinâmica boa para ser trabalhada a hora que a mãe perceber também, né, que não tá dando certo, né, que o filho não tá feliz, ela quer o filho feliz, não é isso que tá fazendo. E aí teve uma pergunta que inverte, que é uma mãe que pergunta como lidar com filhos narcisistas, porque o inverso também existe. Sim, o inverso também existe, como eu falei, tem pessoas que não se tornam narcisistas por conta de... Mas é interessante, por conta de trauma, ela nasce com as características narcisistas de personalidade, é dela, e se fala muito de mãe narcisista, porque a mãe narcisista ela causa uma dor de uma vida inteira no seu filho ou nos seus filhos. E mãe narcisista tem algumas características, né? Tem o filho de ouro, aquela que ela sempre trata muito bem, ou outra que ela coloca lá para baixo. Então, filho narcisista existe característica. Só que é interessante, pelo que eu vejo, pela minha experiência, é um pouco
pouco mais difícil a pessoa narcisista se voltar contra a mãe, mas também é possível, né, de querer ser o controlador da mãe. O que pode acontecer em algumas situações, principalmente se for criança, a pessoa não especificou, não sei se esse filho que ela está mencionando já é um filho adulto, se é criança. Quando é criança, e vê que tem uma criança que é tudo do jeito que eu quero, não vou aceitar ordem nenhuma, se mandou eu fazer eu não faço, não aceito nenhuma regra, pode-se pensar também na possibilidade de um TOD, transtorno opositivo desafiador, que é aquela criança que tem muita dificuldade de aceitar o não, de receber comandos, de receber assim, olha, agora é hora de dormir, agora é hora de guardar os brinquedos, agora é hora de fazer lição, porque é isso que tem que se fazer com uma criança pequena, ensinar essas regras da vida, ensinar o ritmo do dia, né, as coisas que tem que fazer, e algumas crianças são absolutamente opositoras, né? E se tem alguém me falando que eu tenho que fazer, eu não vou fazer, e isso pode ser confundido com o narcisista, só que é tudo do jeito dele, me ofende, a criança com TOD ofende, xinga, fala desaforo, fala palavrão, se bem que a criança com TOD tem uma característica de algumas, né, mas eu vejo que é bastante comum, de ter aqueles momentos de dar uma reconhecida, de voltar atrás, de pedir desculpa, de entender que realmente magoou, que não sente aquilo tudo que tá falando muito mais desaforo, muito mais para se impor do que não é o sentimento dela de verdade, mas se perceber que a pessoa, aí tem que levar num profissional, num especialista, não dá pra gente fazer o diagnóstico aqui falando de hipóteses, de possibilidades, cada caso é um caso, mas é interessante sim se levar para se trabalhar essa criança, se for narcisista ou se for uma criança com TOD, tem controle, tem manejo, tem formas que o psicólogo vai orientar a família de como se posicionar, de como colocar as coisas, não adianta responder agressividade com mais agressividade, a coisa só aumenta, enfim, tem um trabalho muito bonito para se fazer com relação a isso. E aí uma pessoa pergunta como lidar com a partida da mãe narcisista. Eu imagino que ela quis dizer o seguinte, uma mãe narcisista é aquela que te deu tanta dor durante a vida, aconteceu tanta coisa, aí no dia que ela parte, a pessoa fica naquele misto, né? E agora, isso é um alívio porque aquela pessoa que existia na minha vida para me falar só desaforo foi embora, então agora não vou ter mais esse transtorno, mas de todo jeito, minha mãe deve ser mãe, tem aquele sentimento, tô perdendo um vínculo, tô perdendo minha raiz, tô perdendo... então eu entendo que pode ter muita confusão emocional nesse momento, mas é importante a pessoa que tem uma mãe narcisista que passe por terapia para entender, para lidar com essa situação toda, até para lidar com o momento da partida, para entender o que aconteceu, para entender os seus sentimentos, para não se culpar dos seus sentimentos, porque vão ter sentimentos, até quando a mãe é narcisista, né? Isso é muito comum quando a pessoa tem uma pessoa idosa que não tá bem, que ela tá sofrendo, tem aquela história que quando a pessoa parte, a gente fala, nossa, descansou, né? A gente não tinha mais, o caminho da vida é o fim dela mesmo, mas fala isso, mas fala com dor, não faz assim, meu Deus, eu tô comemorando o fim de uma pessoa que eu gosto, e então tem essa dupla forma de ver as coisas, de sentir as coisas numa mesma situação. Então, por isso que é muito importante ir se trabalhando e entendendo quem é você, o que é essa mãe narcisista, o que ela fala a seu respeito que não é verdade, o que ela faz você sentir que não é verdade, e entender que é uma pessoa que também precisa de cuidado, de torcer para que ela fique bem, para que ela consiga se entender em algum momento da vida dela, e se ela for embora sem entender nada, poxa, que pena, né? Não sei como você acredita o que acontece depois que a pessoa vai, se for o caso, pode torcer para que ela esteja no lugar onde esteja aprendendo alguma coisa ou não, simplesmente acabou, depende da sua crença, meio que não importa. Enfim, é isso. E aí outra pessoa pergunta, gostaria de saber se um adulto autista pode ser narcisista.
Não, mas eu entendo a confusão. Eu entendo porque como o autista tem algumas características, como por exemplo, ele tem dificuldade, alguns, nem todos os autistas são iguais, por isso que é um espectro, tem lá todos os níveis, né? Mas é comum ele ter dificuldade de entender a expressão facial, entender a linguagem corporal. Aí a pessoa pode confundir e achar que, na verdade, ele é narcisista, ele não tá nem aí com a outra pessoa, ele quer mais que a outra pessoa se lasque, mas não tem esse sentimento maldoso, cruel com relação a outra pessoa, é uma dificuldade dele com ele mesmo. E aí vai repercutir no relacionamento com as outras pessoas, porque a interação é um pouco mais difícil, essa comunicação, essa percepção, né, tanto de si mesma como das outras pessoas, fica mais complicado. Eu vou dar um por cima aqui, não sou especialista em autismo, mas um por cima para a gente entender, porque vai entrar na próxima pergunta que a pessoa colocou. Como a gente faz para saber lidar com pessoas autistas? Pois às vezes as próprias pessoas da família não nos explicam, fico perdida, com medo de falar besteira. Eu acho que a gente lida com pessoa autista da mesma forma que a gente lida com todas as outras pessoas, sempre com sensibilidade, com perceber até onde é o limite da outra pessoa, não ultrapassar esses limites, não forçar a barra, não ficar aqui batendo o pé de que você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que me responder desse jeito. Se você tiver esse molde fechado na tua cabeça de como as outras pessoas têm que ser, e não der esse momento de parar, de observar, de ouvir, vai ser difícil lidar com qualquer pessoa. Com autista pode ser um pouco mais? Pode ser um pouco mais. Mas um outro caminho também é entender a respeito, da mesma forma que a gente faz com tudo, da mesma forma que quando eu faço um vídeo aqui sobre depressão, que sempre tem alguém falando, né? E como é que eu faço para lidar com pessoas depressivas? Entender o que é depressão, entender que não é só uma tristeza por uma situação que aconteceu, uma situação triste, que magoa a pessoa, é normal, isso é da vida, isso significa que você está vivo. Uma depressão é uma situação que é incompreensível para quem está do lado de fora. E por que eu falo isso? Porque quem está do lado de fora tenta entender o motivo. Por que você está depressivo? Mas a tua vida é legal, mas você tem um emprego, olha a tua família que bacana. Aí não é, né, por esse caminho. Então, na hora que você entende o que é depressão, você respeita mais a pessoa com depressão. Você não fica cobrando dela que ela seja feliz porque ela tem isso, porque ela tem aquilo. A depressão independe de situação de vida. E da mesma forma o autismo, entendendo o que é autismo, vou te dar um por cima aqui daqui a pouquinho, entendendo o que é autismo, lendo um pouquinho a respeito, e por que é importante? Falar, mas eu não sou autista, porque eu preciso saber ter autismo. Porque você está no mundo, o mundo tem gente com todas as características, e a gente entender, e de repente, aí entra na próxima pergunta até, né? De repente aquela pessoa que sempre teve alguma dificuldade, que sempre teve alguma coisa que ela viu que não andava, é a hora que ela percebe que aquilo tem um nome e pode ter um controle, ela pode trabalhar aquilo, ela pode se entender e melhorar naquilo, é um alívio para a pessoa, né? Como eu falei, entra na próxima pergunta, que ela fala assim, agora não tem mais timidez? Tudo é autista? Né? Amigos que sempre foram tímidos agora estão sendo diagnosticados como autista. Qual a diferença? É bastante diferente, mas como eu falei, autismo, como é dentro de um espectro, uma pessoa pode ter só algumas características muito leves, muito pequenas, que ninguém à volta dela percebe, mas é uma coisa que ela percebe dificuldade em alguns campos, em algumas áreas, e conversando com um profissional, fazendo avaliações, fazendo testes, pode ser que se chegue, sim, olha, você tem um grau de autismo, e de repente, tanta gente, muita gente tem algum grau de autismo e até vive muito bem com isso. Quando a coisa não é muito forte, né, a vida anda. E algumas características a gente pode perceber que dá até muita dúvida. Bom, isso aqui é uma característica meio autista, que dizem que é de autista, mas eu tenho isso de vez em quando. Será que eu sou autista? Então, às vezes, quando está muito no limite, ali, muito na borda, fica um pouquinho complicado de você dar um nome. E para mim, não tem problema nenhum. Eu acho que eu sou, em alguns aspectos, em algumas situações que eu falo, eu tenho características autistas, né? Às vezes eu tenho dificuldade de colocar a minha expressão facial do que eu estou falando para que realmente demonstre aquilo que eu estou pensando, e às vezes eu percebo que as pessoas interpretam muito diferente
mensagem que eu quero passar e do que ela entendeu. Eu falei, será que é? Então pode ser que não seja, pode ser que seja só. Então a gente fica pensando assim, não é? Quando é? Vamos ver qual é a dificuldade que você tem. Se bem que eu sou a favor, sim, de diagnóstico. Há um tempo atrás, no começo da minha carreira, eu era contra diagnóstico. Não vamos dar nomes, não vamos dar rótulos, porque a pessoa se acomoda no rótulo. Não, a pessoa se trata quando ela percebe, pô, isso aqui tem um grande grupo de pessoas que está estudando muito, que está entendendo muito e está dando caminhos aqui para a gente melhorar. Então eu acho que é muito importante, sim, a gente identificar. E se o seu amigo, que antigamente era considerado tímido, de repente um diagnóstico de autismo, poxa, que bom que agora ele está com pessoas que estão fazendo um trabalho que fala assim, olha, isso aqui vai ser legal para você, vamos trabalhar desse jeito, vamos mudar isso aqui, vamos treinar esse outro aspecto, sei lá, tudo que for necessário para essa pessoa. Porque a timidez é uma coisa que, num grau pequenininho, é visto até como bonitinho. Ai, que bonitinha, ela é tímida. Num grau mais forte, maior, já começa a dificultar para ela se relacionar com as pessoas, para ela colocar o que ela precisa, o que ela quer. Num grau muito forte, já impede da pessoa de viver, de estar no mundo, de pedir um copo d'água quando está com sede. Já passa mal de ter que falar com a recepcionista do prédio para onde ela está indo. Então, tudo são níveis, tudo está dentro de uma régua, e se de repente o que tinha nome de timidez, de repente se descobriu que não, e de novo eu dou o exemplo da depressão, que é o mesmo que as pessoas falam, hoje todo mundo tem depressão, pode ser que não, algumas pessoas estão passando por alguns momentos muito complicados, muito difíceis, ela está se sentindo depressiva, mas não é uma depressão clínica, mas é muito bom que se consiga identificar, para não ficar falando para as pessoas com depressão, levanta, que você precisa de rezar, você precisa de ânimo, vamos lá, levanta daí, levanta da cama. A pessoa acha que se bater palminha para ela levantar da cama, ela vai falar, opa, peraí, é isso que eu estava precisando, da sua palminha para eu levantar da cama. E não é. Então, é uma questão de respeito ao que a pessoa sente. Então, deixa eu dar uma pincelada aqui no que é o autismo. Também, o nome oficial, né, transtorno do espectro autista, TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento e afeta como a pessoa se comunica e interage com o mundo, com as outras pessoas. E o que costuma ter, algumas características que costuma ter nesse espectro. Dificuldade de entender expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz, isso que a pessoa está falando, o que ela está querendo dizer, né? Esse rosto dela é de felicidade, é de sarcasmo, o que está acontecendo. Dificuldade de iniciar e manter conversa e de entender regras sociais. Regras sociais é muito interessante, porque a gente não pode falar tudo que pensa, é uma regra social. Você chega com uma pessoa que está com uma roupa que você acha horrível, não é bacana você chegar e falar, oh, roupa horrível, hein? E isso é uma regra social e é um pouco mais difícil para algumas pessoas desse espectro entender. E aí é que vai ficar um pouco mais difícil de manter amizade. Pode ser que essa pessoa fique mais, ela percebendo que algumas coisas dão muito errado, ela pode ficar um pouco mais na dela e é confundida com timidez, né? E que não é a questão da timidez. Tem algumas pessoas que têm aquela característica do movimento repetitivo do corpo, de balançar o corpo, de girar objetos. Não é todo mundo, mas alguns. Alguns também têm interesse obsessivo por alguns temas, por alguns assuntos, fica muito tempo, dedica muita energia em dinossauro, em tecnologia, ou seja lá o que for. Rotinas e rituais. A pessoa ela fica perturbada quando tem mudanças na rotina dela, desde a posição dos objetos, na ordem que ela tem que fazer as coisas. Eu sou um pouco assim, eu tenho que ter minha rotina, eu tenho meu horário para gravar o vídeo, se passou aquele horário eu posso ter tempo, mas eu já fico um tanto meio desconcertada, como é que eu vou fazer isso em outro horário que não é o meu horário habitual, porque eu falo, às vezes todo mundo tem um pouco dessas características. Tem algumas pessoas que são também extremamente sensíveis a estímulos sensoriais, luz muito forte incomoda demais, sons, textura pode ser uma coisa que é muita, ou então ter pouquíssima sensibilidade a esses estímulos, já um som super alto, todo mundo está assim incomodado e ele não.
Algumas crianças com autismo têm um certo atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, e tudo eu estou falando alguns, talvez, para ninguém ficar assim, ai, não tem atraso na fala, então não é autista, porque eu ouvi lá, então não é listinha de ticar e fechar todas as características. Alguns têm dificuldade em identificar e expressar as próprias emoções. Essa coisa de a pessoa não sabe fazer a expressão certa para aquele sentimento que ela está tendo, e nem de entender a expressão das outras pessoas. Algumas pessoas com autismo têm inteligência normal e outras acima da média, acima do normal. E aí a gente vê aí nesses interesses super, né, que fica muito bom no determinado assunto. Então, o que é importante a gente saber? Que é um espectro. Essas características variam muito de pessoa para pessoa. Não dá para você falar assim, a pessoa não balança o corpo, vem me falar que ela é autista. Não, né? Porque na televisão botaram que balança. Não é assim, né? Pode ter só algumas dificuldades, pode ser só algumas dificuldades mais leves, outras têm algumas dificuldades mais significativas, que são mais difíceis de lidar, compromete mais a vida dela. Mas o importante disso tudo é a gente saber que autismo não é doença, é uma diferença neurológica, né? E é do indivíduo, é de cada pessoa que tem essa diferença em níveis, em graus diferentes, em áreas diferentes. Tem cura? Não, porque o que não é doença a gente não cura, mas tem apoio adequado, tem formas de você lidar, de aprender de como fazer com aquelas dificuldades suas, e dá para ter uma vida muito feliz, muito significativa, fazendo tudo o que você quiser na vida, em todas as profissões, em todos os trabalhos. É bastante possível para um bom número de pessoas. Enfim, é isso. Então, como saber lidar com autista? Autista é narcisista? Não. Dá para entender por que as pessoas colocam as duas perguntas ali e tentam misturar? Deu para entender do que eu começo, do que eu falei que era narcisismo e do que eu fechei colocando o que é autismo? Que é mais ou menos isso, aquela sensação de que se o narcisista não está interagindo comigo, não está me entendendo, está fazendo as coisas, independente da reação que eu tenho, ele é não é narcisista. Ele só não está entendendo, só não está sabendo, né, como reagir àquela situação naquele momento. É diferente de ter uma maldade, um sentimento de intenção de prejudicar outra pessoa por ter sido machucado ou por ter essa necessidade inata de se sentir superior e mais do que as outras pessoas. É bem diferente. O que você achou? Coloca nos comentários, faltou alguma coisa? Eu creio que faltou, como eu falei, foram leves pinceladas, tem muito a se saber sobre o assunto. Não sou especialista, dei uma leve pincelada só para fazer a diferenciação, só para entender o que é um, o que é outro. E o que é mais importante disso tudo é naquela pergunta, né, de como eu faço para lidar então com uma pessoa autista? Como nem todo autista tem todas as características e nem na mesma intensidade. E isso são as pessoas no mundo, todas as pessoas têm características e intensidades diferentes. O que a gente faz com as pessoas? A gente para, a gente observa, a gente lida com gentileza, educação e, né, da melhor forma possível para receber também o melhor tratamento possível. E se não receber, se for um narcisista, se você chegar nessa conclusão, a melhor coisa que você tem a fazer é deixar ele viver a vida dele, se viver a sua, se der para conversar e acertar alguma coisa, dependendo do grau, sim, mas uma boa parte não. Então, quando é narcisista, você só se preserva. Obrigada por me assistir.